Bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente eu acho que esse vídeo terá barulho de obra no fundo, por isso eu nem vou colocar música nele. Tem obra no local onde eu estou e eu peço desculpas a vocês por isso. Esse vídeo aqui ele é meio que um posicionamento meu. Eu tenho feito mais posicionamentos públicos do que vídeos de conteúdo como eu planejei para o canal, mas em breve eu volto com os vídeos de conteúdo. O que ocorre é o seguinte, existe um termo que eu acho que ele perdeu até um pouco o valor dele, porque muitas pessoas dizem que são antissistema. Só que assim, esses grupos, alguns deles até apoiaram o presidente atual, porque ele se valeu durante muito tempo do discurso do Enéas. E quando chegou no poder, eu acho que as pessoas perceberam que não era bem aquilo, não. E eu não quero também julgar, porque eu não estou lá, eu não sei o que se passa lá dentro, quais forças que atuam por trás da presidência da República. Eu não quero nem falar sobre isso aqui para não enrolar o conteúdo desse canal. Mas o fato é que esses grupos discordam. Esses grupos que se colocam ante o sistema. E um deles é um grupo de cristãos, alguns não são bem cristãos, outros são cristãos e que apoiam o Enéas. O Enéas ele é visto hoje por grupos de direita como uma esquerda. Mas se você pesquisar o próprio Enéas, o passado dele, as declarações dele, ele dizia que defendia a propriedade privada, mas não acreditava no livre mercado. Para o Enéas, a única forma de agir em favor dos desamparados é o Estado, tendo um governo. Mas para isso era necessário eliminar todo mundo que está no governo. O que é um tanto perto assim do impossível, né? Já que para isso você tem que ter uma adesão total da população, né? Quase total. Porque se você enche o Congresso com outras linhas, você já praticamente você perde qualquer possibilidade de comando ali, porque basicamente ninguém vai aprovar nada. Mas isso é outro assunto. Isso não interessa para esse vídeo aqui. E o Enéas ele tinha um discurso forte contra a privatização. Você mesmo pode pesquisar, não depende de mim. Digita Enéas privatização aí no YouTube, você deve encontrar alguns vídeos de declarações dele. Ele dizia que estrategicamente se endividava o Estado e depois com juros que beiram a agiotagem mesmo, usura, assim, né? Enfim, juros impagáveis. E é claro, quem está à frente dessas negociações não são pessoas muito corretas. Então, eles só constatavam que existia uma dívida muito grande. Tem uma dívida agora muito grande, então vou ter que vender algum patrimônio nacional, alguma empresa pública. E aí repassava a empresa pública para a mão daqueles para quem o Estado brasileiro devia. O Estado, eu me refiro ao governo. Então era essa a estratégia de empobrecer, extraindo as riquezas do país e mandando dinheiro para fora. Mas existe um segundo grupo que é anarquista e também se coloca antissistema. Esse grupo ele pensa da seguinte forma: não existe livre mercado, ele concorda com isso. Não existe hoje livre mercado, mas no entanto só não existe livre mercado hoje porque há governo. Em vez de acreditar que pode remover toda a corrupção do governo e acabar com o sistema dessa forma, eles só acreditam que só dá para acabar com o sistema quando acabar com o governo. E isso evidentemente, também é uma linha que beira o impossível, mas enfim, cada um tem o direito de pensar como quiser, adotar para si a ideologia que acha mais correta. Não é papel desse canal aqui ficar entrando nessas questões. E essas pessoas pressionam muito por privatizações, essa é a verdade. E com muitos
bons argumentos, né? E essas pressões, tanto de um lado quanto de outro, vêm para cima de mim aqui. Mas enfim, quando você pesquisa um pouco mais a fundo, você começa a investigar alguns problemas, e aí os grupos começam a aparecer. Para um anarquista, a razão de não existir livre mercado, isso precisa ficar claro. Porque assim, eu vou deixar para vocês discutirem entre vocês, eu não quero participar disso. Eu só vou lançar esse vídeo publicamente para sair desse meio, porque eu acho que o meu público nem quer isso. Meu público, onde mais visualizou foram vídeos técnicos. E eu entendo que meu público quer isso. E em breve eu vou parar de ficar vendo também vídeos na internet, porque, enfim, não faz muito bem. Às vezes eu distraio um tempo vendo um pouco de YouTube, quando eu dou pequenas pausas. Mas enfim, para um anarquista não existe livre mercado, porque grupos corrompem governos e aprovam leis para si mesmos, para favorecer a si mesmos. Então não existe livre mercado de fato, mas não existe porque há governo. Enquanto tiver governo, não tem livre mercado. E só funcionaria para eles, na visão deles, não estou falando de mim, para eles, uma sociedade de contratos privados, justiça privada, privatizar tudo, até moeda. Bom, isso aí eu não vou ficar discorrendo sobre isso a fundo, até porque eu não estudei a fundo, eu conheço só o básico, nem tenho como mensurar aqui as implicações. Mas o único recado que eu quero deixar é o seguinte, que um grupo deve se dirigir ao outro entendendo o que o outro pensa. Porque assim, no Enes agora praticamente virou o discurso de partidos de extrema esquerda. Só que esquerda e propriedade privada são opostos, no meu modo de entender. Pode ser que eu esteja errado. O Enes mesmo já deu várias declarações. Deu no passado lá diversas declarações de que o socialismo não era a solução. Ah, você está falando que você não apoia o socialismo? Não estou falando nada, eu estou falando que o Enes pensava. Então tenta acompanhar onde eu estou querendo chegar, por favor. Ele deu várias declarações de que perguntaram: o senhor é comunista, o senhor é socialista? Um governo socialista seria a solução? E ele sempre dizia: não, porque a prática mostra que nunca funcionou, enfim. E é discurso de partidos de esquerda para não privatizar. Sempre o discurso do Enes, né? Acho que as pessoas veem o discurso do Enes. Vocês têm que convencer um ao outro lado, entendeu? Eu não tenho nada. Não adianta ficar falando comigo e se dirigir à minha pessoa, porque assim, eu não creio. As duas linhas, para começar, as duas linhas são não exóticas, mas extremas, né? Porque a maioria das pessoas nem pensa na possibilidade ou de acabar com o governo ou de que um dia vai acabar a corrupção no governo. Agora, acabar a corrupção no governo dá para você tem um sistema de punição muito bem feito, você tem como diminuir isso, diminuir ou reduzir, mas não acaba com outros problemas. Mas enfim, não interessa isso aqui. Eu resolvi pegar aqui uma reportagem, um caso, para explicar onde que está o problema. Porque fica um lado gritando com o outro e não resolve o problema. E os dois são antissistemas, tá? Então não adianta falar de direita e esquerda. Parecem dois, direita e esquerda, antissistema. Embora Enes fala para um nacionalista de linha Enes da vida que ele é de esquerda, ele vai se ofender, porque nenhum deles mostra nenhuma característica de progressista, né? Nenhum deles são progressistas. E o Enes não era. Se você olhar as opiniões dele eram fortes em relação a linhas ideológicas mais próximas aí, progressista. Então eu peguei aqui um exemplo. Olha o que uma pessoa comum faz. Assim, ela abre aqui vou deixar o link aí na descrição do vídeo.
Agora olha uma reportagem como essa aqui, olha, lucro da SEDAI triplica, mas serviço piora. Essa reportagem aqui é do Globo e é de 9 de junho de 19, então é antes da água piorar, de ter todo esse problema que ocorre hoje com a água no Rio de Janeiro. Então, para quem é contra a privatização, e eu nem sei como é que é a presidência da SEDAI, se alguém chegou ali concursado de anos atrás e chegou por mérito ao topo, ou se alguém é colocado ali por indicação política, porque isso também conta e muito. Porque o presidente me parece que foi demitido recentemente, o governador demitiu ele. Isso conta muito também, né? Porque há funcionários públicos e funcionários públicos, né? E aí tem toda aquela declaração do Paulo Guedes sobre funcionário público, enfim, e aí começam os grupos a receber essa fala, ou defendem a fala, ou se opõem à fala. As pessoas inflamam por causa dessa fala e não estão avaliando o problema. Qual o problema aqui? Para quem defende a privatização, você tem que ter argumentos. Como é que eu vou convencer, por exemplo, a população do Rio de Janeiro e explicar para a população, como é que eu vou explicar para a população, por exemplo, que o serviço é caro, a empresa lucra e não melhora o serviço? No mínimo, o máximo que você poderia fazer, se você defende a privatização, é que o lucro repassado para os acionistas, por exemplo, não tem imposto cobrado em cima daquilo. Mas não tem desculpa, é uma empresa que dá lucro. Então o que ocorre lá dentro? Cabe a vocês investigarem, não é vir aqui atrás do mediador desse canal, porque muita gente já me identificou, sabe quem eu sou, e ficar com um argumento olhando para mim dizendo assim, olha, você foi lá no outro canal, então você não entendeu nada. Aí o outro vai, você foi no canal do outro, você não entendeu nada. Eu entendi os dois lados, sabe? Mas eu não quero opinar sobre esse tipo de assunto, especialmente no meu canal. Como é que eu vou explicar para uma população? E aí fica nessa situação, como é que eu vou explicar para um anarquista que fica me seguindo pela internet, que já nem devia fazer isso, né? Eu não sei nem para que faz. E para mim o prejuízo é tão grande disso que o meu canal mesmo não tem inscrito nenhum. Eu tenho que ficar aguentando se a quantidade de pessoas que me seguem pela internet fossem inscritos no meu canal, eu tinha algum lucro, mas não é o que acontece. Eles seguem ilegalmente pela internet e o canal cada vez mais pobre, mas enfim. Não é o tipo de tema que o público do meu canal quer. Eu fui claro com eles que eu estaria postando estudo. Não vou entrar em questão de política. Mas se vocês querem fomentar a política entre os dois lados antissistema, um direita Enéas e um direita anarquista, cabe a vocês argumentarem um com o outro lado, procurar argumentos e quem sabe assim exercer política, que isso é política, em cima daqueles que são um campo fértil a ser conquistados. É isso que eu estou tentando dizer. Um campo fértil são pessoas que não decidiram nenhum lado, que geralmente é a maioria, ou aquele tipo de pessoa que chega na época da eleição, eu não sei quem eu vou votar, acho que eu vou votar no menos pior, e acaba ouvindo um canal desses e se convence, mas são essas pessoas. O Enéas hoje, quem era fã do Enéas hoje, eu acho que tem ainda uma opção lá, tá por trás de Daciolo, Levi Fidelix, esse pessoal, mas eu não quero trazer para cá. Eu concordo com muito do que o Enéas disse. Um grande problema, um gigantesco problema do país é a dívida pública. E essa dívida pública em alguns países já foi até auditada, porque ela é injusta. E aí fica também uma outra questão complicada de se falar a respeito. Como é que você valida uma dívida que foi negociada por pessoas que não são muito corretas? Tá no papel, mas tá no papel algo que foi feito por alguém que não é correto. Mas então é tudo que o governo faz. E aí fica aí você cai no anarquista. O anarquista, tô falando?
Foi isso que eu te disse o tempo todo, não tem que ter governo. E aí fica nisso. Tinha que ser instituições privadas, tudo. E aí não termina a discussão. Por isso que eu não trago isso pro meu canal, entendeu? Eu não... falando a respeito desses assuntos, porque eles não terminam nunca. Não sei se existe solução, sendo honesto, através da política. Eu não quero dizer que a SEDAI deve ser privatizada, que a SEDAI não deve ser privatizada, eu só trouxe um exemplo. Não adianta ficar falando, o patrimônio público está sendo vendido, a água vai ficar mais cara. Não sei se a água vai ficar mais cara. E também não garante que o serviço vai melhorar se for para a mão da iniciativa privada. Mas a iniciativa privada não tem aquela questão da concorrência, então ele perde a concorrência se o serviço dele piora. Bom, eu creio que esse tipo de serviço de saneamento, enfim, que é o da SEDAI, eu acho que seria licitação se fosse privado. E aí é uma empresa que não tem concorrência, quase como um monopólio. Ela não tem concorrência ali. O máximo pode acabar com uma licitação e colocar outra. Mas isso também é muito difícil. Então como é que eu vou explicar, por exemplo, para alguém que é a favor de privatização, que uma empresa lucra e piora? Sabe, experimenta o mínimo de escândalo na iniciativa privada para você ver o que acontece com uma empresa. Geralmente às vezes ela nem resiste. Tem casos aí de empresas, não vou ficar citando aqui A, B, C ou D, mas casos de empresas que um escândalo que era verdade, não era plantado, o escândalo acabou com a empresa e a empresa era um gigante. Então, argumentem, estudem. Em vez de vir atrás de mim, que eu não me coloquei como referência para nada. Você está espantando as pessoas do teu canal? De forma alguma, todos são bem-vindos, mas eu não me coloquei como referência para nada no meu canal. Eu não estou estudando, eu não mergulhei no assunto SEDAI para saber o que está acontecendo lá dentro, sendo honesto. Eu estou usando um exemplo, que isso ocorre em várias empresas públicas. E aí tem a esquerda ali falando desse caso, mas você volta um pouquinho lá, 2013, 14, você vê um monte de esquema criminoso praticado por empresas públicas que eram dirigidas por pessoas indicadas em cargos de chefia. E aí entra também a fala do Paulo Guedes, funcionário público não serve para nada, e aí às vezes o cidadão embaixo também não sabe nem o que passa em cima, ou não pode. Então esse assunto é complexo. Você trazer isso para cá não vai adiantar em nada, porque esse canal ele não vai estudar isso. Provavelmente eu pretendo postar aí Simples Nacional, Presumido, esses assuntos. Não são assuntos, não adianta vir atrás de mim. Mas você não vai militar por nada, você não vai lutar por nada. Eu tenho que te dizer que eu sinto tanto incômodo com esse assunto que eu acabo não me envolvendo. Eu me envolvo porque eu leio. Aí tem muita gente que me invade e fica assim, ficam provocando respostas como essa, vídeos como esse que não tem a mínima necessidade. Se nem soubesse ficar um lá perseguindo até o canal do outro, olha lá, tá no canal do outro. Aí você não entende nada do que eu te falei. Como se as pessoas não se movessem assim, não pudessem assistir. Eu assisto até conteúdo que eu não concordo. Eu assisto gente que ideologicamente eu discordo da pessoa. Mas você perde tempo com isso, porque às vezes a pessoa em algum ponto ou outro ela está correta. Então não adianta, é inútil ficar me pressionando. Pressione o outro lado. No meu modo de entender, a única conquista que você pode ter é informar pessoas do teu ponto de vista e informando essas pessoas, quem sabe conquistar mais pessoas a teu redor. Mas esse canal ele não vai ficar entrando na briga de grupo A, grupo B, o que cada um pensa a respeito de política. Porque no fundo é política. Ideologia. Mas a minha ideologia é anti-Estado, eu quero acabar com o governo, então isso não é política. Porque política é pelo Estado, é política também. É o mesmo assunto. Então, seja qual for a tua ideologia, para resumir e encerrar, você é bem-vindo, mas seja qual for a ideologia, não adianta me pressionar com os teus argumentos. Eu escuto os dois lados, pressione o outro lado com bons argumentos. E eu mesmo já não faço isso, porque eu acho que é completamente inútil. Quem chega a um determinado ponto da vida, adota para si uma ideologia, dificilmente a pessoa muda.
Então eu acho que é perda de tempo ficar pregando ideologia, ficar entrando nesses assuntos. Esse canal não quer fazer isso, ok? Então, muito obrigado pela audiência, pela oportunidade de explicar o meu ponto de vista aqui, posicionamento, e até o próximo vídeo.